Muito obrigada por este sábado. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos ouvindo e aprendendo da tua palavra. Gostaria de pedir a tua companhia conosco, hoje e sempre. Que o Senhor abençoe o Matias, dando para ele clareza de pensamento, e também a nós, que estaremos aprendendo. No nome de Jesus, amém. Buenos días, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Hoy quería presentar un tema que para mí es muy importante. Ah, perdón. Quiero presentar un tema que para mí ha sido muy importante, Hoje gostaria de apresentar um tema muito importante para mim, que es acerca del sábado. sobre o sábado. Hay muchas verdades que hemos ido aprendiendo, de las cuales yo no imaginaba que iban a llegar. Tem muitas verdades que fomos aprendendo que eu não imaginava que iam chegar. Pero esta era una que yo sí estaba esperando hace años, Mas sim, essa era uma das verdades que eu esperava há muitos anos. porque cuando leía El conflicto de los siglos y estudiaba la parte del decreto dominical, Porque quando eu lia o grande conflito, e isso dava parte da lei dominical, siempre sentía que había un vacío en la comprensión del sábado. eu imaginava que havia um vácuo na compreensão do sábado. Y en la lectura de libros adventistas, encontraba ese vacío también. E quando eu lia livros adventistas, também encontrava esse vácuo. Y yo me encontré con la esperanza de, bueno, cuando cerca del decreto, más información iba a salir. Então, eu cheguei a ter a esperança de que quando estivéssemos mais perto do decreto dominical, mais informação fosse lançada. Y estoy feliz de estar viviendo este momento en el cual esas verdades se van aclarando. E eu estou feliz de estar vivendo esse momento no qual essas verdades se vão esclarecendo. Así que bueno, voy a hablar del sábado, vamos a hacer un estudio bíblico del sábado, Então, nós vamos fazer um estudo bíblico do sábado. vamos a ir por varios textos intentando comprender los versos a la luz de la igualdad. Nós vamos passar por vários textos tentando compreender esses versículos à luz da igualdade. Voy a compartir pantalla. Vou compartilhar a tela, Vamos a leer varios versículos. vamos ler vários versículos. Bueno, bien. Voy a leer los versículos en español, pero la traducción va a estar en portugués. Vou ler os versículos em espanhol e a tradução estará em português. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi ainda, desculpe, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10, El punto que quiero hacer énfasis es solamente que él está parado en un momento de la historia. e a ênfase que quero dar é que ele está em pé em um momento da história. Él está en la arena, entre medio del mar y de la tierra. Está na areia, entre o mar e a terra. Entre el medio de la bestia del mar, que representa el papado y los reyes de Europa, Ele está entre a besta do mar, que representa o papado e os reis da Europa, que es el quinto reino, que é o quinto reino, y la bestia de la tierra, que es el sexto reino, que es la tierra gloriosa. e a besta da terra, que é o sexto reino, que é a terra gloriosa. 1798, tiempo del fin. Em 1798, tempo do fim. Versículo número 10 dice, si alguno lleva cautividad, va a cautividad, y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. O versículo 10 diz: Se alguém leva para cativeiro vai.
Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. El Nahuay hace referencia a este texto, dice que este texto hace referencia al Papa que fue llevado cautivo. E Ellen White, se referindo a esse texto, diz que ele fala do Papa que foi levado a cativeiro. Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. E depois diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Entonces aquí tenemos la característica de estos santos en el tiempo del fin. Então aqui nós temos a característica destes santos no tempo do fim. Luego, capítulo 14 habla de los 144.000 Depois, no capítulo 14, se fala dos 144.000 y del mensaje de los tres ángeles, e da mensagem dos três anjos, de este desenvolvimiento del Evangelio eterno. do desenvolvimento do Evangelho Eterno. El último mensaje aparece la marca de la bestia Na última mensagem aparece a marca da besta. y verso número 12, E o versículo número 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Acá tenemos un periodo de tiempo entre el tiempo del fin y el decreto dominical. Aqui temos um período de tempo entre o tempo do fim e o decreto dominical. En ambos son santos Ambos vemos os santos que tienen características, fe, paciencia, y el segundo, fe, paciencia y guarda los mandamientos. Primeiro, nós vemos que esses santos têm fé e paciência, e depois vemos que eles têm fé, paciência e guardam os mandamentos. Tenemos un desenvolvimiento de la fe, de la paciencia y de los mandamientos. Nós temos, então, um desenvolvimento da fé, da paciência e da guarda dos mandamentos. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de comprensión de las creencias de Jesús, la fe de Jesús. E quando nós falamos de fé, nós falamos da compreensão e na crença em Jesus. Las creencias que Jesús tenía. A crença que Jesus tinha. La fe, la paciencia, tiene que ver también con la comprensión de tiempo. E a paciência também tem a ver com a compreensão do tempo. Guillermo Miller comienza y tiene una comprensión de los eventos y del tiempo. Guilherme Miller, ele começa e tem uma compreensão dos tempos e dos eventos. Y en la medida que se acerca al decreto dominical, esa comprensión del tiempo es más clara. E à medida que se aproxima do decreto dominical, essa compreensão do tempo é mais clara. Y también hay una mayor comprensión sobre la ley, E também uma maior compreensão sobre a lei, que hace que haya una mayor comprensión sobre el pecado. que faz com que haja uma maior compreensão sobre o pecado. De ahí a que exista una comprensión mayor luego sobre la esclavitud, el sábado y la igualdad. A partir disso, podemos ter uma maior compreensão sobre a escravidão, sobre o sábado e sobre a igualdade. Si le preguntásemos a Guillermo Miller cuando él comienza a predicar si guardaba los mandamientos, Se nós perguntássemos para Guilherme Miller, quando ele começou a pregar, se ele guardava os mandamentos, él diría que sí, ele ia dizer que sim, aunque iba todos los domingos a la iglesia. embora fosse aos domingos, todos os domingos para a igreja. Si vamos al tiempo del fin de nuestra línea de reforma, Se vamos ao tempo do fim da nossa linha de reforma, 1989, 1989, y los comienzos del movimiento, e aos inícios do movimento, y le preguntásemos a Jeff Pippinger y a ese grupo si guardaba los mandamientos, e perguntássemos a Jeff Pippinger e a esse grupo se eles guardavam os mandamentos, irían a decir que sí, eles diriam que sim, porque guardaban el sábado, no trabajaban, y lo guardaban de puesta de sol a puesta de sol. porque eles guardavam o sábado, não trabalhavam no sábado e o guardavam de pôr do sol a pôr do sol. Y de la misma forma, como en la historia de Guillermo Miller, también acontece en la nuestra. E assim como acontece na história de Guilherme Miller, também acontece na nossa. Desenvolvimiento de la verdad de la ley. Desenvolvimento da verdade da lei. Y allí es donde hemos comenzado a comprender que nuestra observancia del sábado era bastante egoísta. E aí é quando nós começamos a entender que a nossa observação do sábado era bastante egoísta. Marcar algunos puntos. Hemos entendido que la ley dominical es una parábola. Tendo feito esses pontos, nós entendemos que a lei dominical é uma parábola. Sabemos que no va a haber una ley de domingo. Nós sabemos que não haverá uma lei do domingo, pero lo usamos como un símbolo de algo que funciona para restringir las libertades.
mas a usamos como um símbolo de algo que vai restringir as liberdades. También entendimos que la ley dominical es un punto en la historia, pero es un periodo. Nós também já entendemos que a lei dominical é um ponto na história, mas também é um período, Es un hito y una dispensación. é um marco e também uma dispensação. Y como una dispensación también tiene un desenvolvimiento del mensaje. E como qualquer dispensação, também temos um desenvolvimento da mensagem. Posso te ajudar, Lídia? Vamos a ir a la definición que Lina de White da sobre el sábado. Vamos então à definição que Ellen White dá sobre o sábado. Ella menciona que es un memorial de la creación. Ela menciona que o sábado é um memorial da criação. ¿Alguien podría darme un ejemplo físico de un memorial actual? Alguém poderia me dar um exemplo físico de um memorial atual? Mati, não sei se serve, mas tem um memorial nos Estados Unidos que é o do 11 de setembro. Ok. Y Ella menciona el memorial del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Y vos qué crees que simboliza? E o que você acha que simboliza isso? É basicamente para que fique na memória das pessoas aquele acontecimento, né? A morte de tanta gente naquele dia específico. Para que la gente tenga en mente la muerte de tantas personas que murieron ese día. Obrigado, Gaby. Entonces, el memorial es para mantener vivo un recuerdo. Então, o memorial é para manter vivo uma recordação. Como dijo Gaby, para que no olviden aquella crisis que pasó. Para, como disse a Gabi, para que as pessoas não se esqueçam da crise que passaram. El sábado tiene como objetivo ser un memorial de algo. E o sábado tem o objetivo de ser um memorial de alguma coisa. Y por comparación y contraste, podemos saber que el domingo también es un memorial de otra cosa. E por comparar e contrastar, também conseguimos ver que o domingo é um memorial de algo. Tanto el sábado como el domingo quieren que mantengamos el recuerdo de algo. Tanto sábado como domingo querem que a gente mantenha a recordação de algo. Ahora vamos a ir al primer versículo, que está en Génesis, Agora nós vamos a Gênesis, capítulo 1. capítulo 1. Y lo que quiero que hagamos ahora es, vamos a comparar y contrastar entre las bendiciones y las maldiciones. E vamos então fazer uma comparação e contraste entre as bênçãos e as maldições. ¿Alguien podría decirme qué es una maldición o qué es una bendición? Alguém poderia me dizer o que é uma maldição e uma bênção? Las bendiciones son cosas buenas que se desean a alguien y las maldiciones son cosas malas cuando uno le desea el mal a alguien. Então disseram que as bênçãos são coisas boas que desejamos a alguém e as maldições são coisas más que desejamos a alguém. Entonces, cuando Posso Dios fazer da um ponto bendiciones y também, maldiciones. Mati? Sí, Gaby. Perdão. Uma outra coisa, além disso, que é uma definição mais simples, o bom ou o ruim, na Bíblia também tem o fator de ser, quando Deus dá tanto a bênção como a maldição, tem um fator de ser algo perpétuo, uma coisa contínua, para sempre. Además de esa definición más simple, en la Biblia vemos que cuando Dios da una bendición o una maldición, eso significa que es algo perpetuo, algo por siempre. Eu tenho uma definição diferente de bênção e maldição. Sí. Yo tengo una definición distinta de bendición y maldición. Yo creo que lo que dijeron que la maldición o bendición significa desear algo bueno o algo malo, no es la definición que aprendimos con el estudio de Tess cuando nos enseña sobre Edén a Edén.
Então, eu acho que essa definição de bênção e maldição vai além de simplesmente você desejar algo bom ou ruim. É algo que a gente entende assim, fora da Bíblia, mas no estudo que a Tess deu sobre Éden a Éden, a definição de bênção e maldição é diferente. Porque, não sei se se acuerdan, quando muestra la historia de Cam, el hijo de Noé, muestra que la maldición es predecir la consecuencia de un hecho. Então, eu não sei se vocês lembram, quando ela fala de Cã, o filho de Noé, que a maldição significa nada mais do que predizer uma consequência de um ato. Então, não significa que é algo que Deus deseja para a pessoa, mas ele está revelando a consequência do ato de alguém. Entonces significa que no es algo que Dios le desea a alguien, sino que está prediciendo la consecuencia de algo que la persona hizo. Gracias Totalmente por de el comentario. acuerdo. Esa es la visión profética de Dios. Yo hablaba en general del ser humano. O sea, evidentemente, bíblicamente, son consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Son profecías de Dios sobre las consequências da obediência e da desobediência. Sim. Ela diz que está de acordo, que ela estava falando da visão geral humana, mas se falarmos profeticamente, são maldição e bendição, maldição e bênção são consequências, profecias de Deus sobre as consequências do que fazemos. En el ejemplo que vamos a ver ahora, de Génesis 1, No exemplo que vamos ver agora de Gênesis 1, 2 y 3, 2 e 3, vamos a ver que las maldiciones fueron la consecuencia negativa de los actos. nós vamos ver que as maldições foram as consequências negativas dos atos. Por ejemplo, si una bendición es la lluvia, ¿cuál sería la maldición? Por exemplo, se uma bênção é a chuva, qual seria a maldição? El diluvio. Ok, exceso de lluvia puede ser. Diz um dilúvio. Seria a sequia, a Sería, seca, sería la falta de lluvia. a falta de chuva. Entonces, cuando hablamos de la lluvia tardía Então, quando falamos da chuva serôdia y entendemos que es información e, correcta e entendemos que se trata de informação correta para comprender los tiempos y saber cómo tenemos que vivir, para entender os tempos e saber como temos que viver, no tener la lluvia es no tener esa información, não ter a chuva é não ter informação, es ver los tiempos y no comprenderlos é ver os tempos e não entendê-los, y vivir de una forma errada. e viver de uma forma errada. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 1, Então, vamos a Gênesis capítulo 1, vamos a comparar bendición y maldición. para compararmos bênção e maldição. Un segundito. Versículo 27. Solo lo voy a leer en español. La gente está en portugués, puede leerlo allí. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. O criou. Deus, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Hay dos puntos que quiero hacer referencia a estos textos.
Tem dois pontos que eu quero fazer referência nesse texto. Primero, que cuando Dios crea a la humanidad, crea hombre y mujer. Primeiramente, de que quando Deus cria a humanidade, cria homem e mulher. Y a ambos les da el dominio de la tierra. E dá a ambos o domínio da terra. Entonces, hay dos puntos allí. Primero es la igualdad y el segundo es el dominio. Então, nós vemos dois pontos aqui. O primeiro é a igualdade e o segundo, o domínio. Tenemos que recordar que lo que estamos leyendo aquí tiene que entenderse en este contexto, no en nuestro contexto. Mas temos que lembrar que o que estamos lendo aqui tem que ser entendido neste contexto e não no nosso. El anciano Parminder, cuando habló de la creación de Adán y Eva, Quando o ancião Parminder falou sobre a criação de Adão e Eva, y como había muchas personas que analizaban el texto y decían, si yo hubiera sido Dios, los hubiera creado al mismo tiempo, y no al hombre y después a la mujer. e muitas pessoas, quando faziam referência a esse texto, disseram: se eu fosse Deus, eu criaria o homem e a mulher ao mesmo tempo, e não primeiro Adão e depois Eva. Porque lo analizamos a través de la comprensión de la injusticia que existe hoy. As pessoas diziam isso porque elas estavam fazendo uma análise a partir da compreensão da injustiça que vemos hoje. Pero cuando analizamos a la luz de ese momento, de Génesis 1, Mas quando fazemos uma análise à luz deste momento de Gênesis 1, la desigualdad jamás fue parte del plan de Dios. a desigualdade nunca foi parte do plano de Deus. Así que esa forma en la cual Dios realiza la creación del ser humano Então, essa maneira com que Deus realiza a criação do ser humano tiene como objetivo enseñarnos otras cosas, tem como objetivo nos ensinar outras coisas, pero no el dominio del uno sobre el otro. mas não o domínio de um sobre o outro. Igual que la palabra dominio, A mesma coisa quando falamos da palavra domínio, o de subyugar la tierra, controlarla, ou de subjugar e controlar a terra y los animales. e os animais. Si lo analizamos a la luz de nuestro tiempo, Se nós fizermos uma análise a partir da luz que temos no nosso tempo, vemos al ser humano dominando la tierra y los animales, nós vemos o ser humano dominando a terra e os animais. pero lo que vemos es abuso. Mas o que vemos é abuso. En este contexto, ese dominio era algo bueno, Neste contexto, esse domínio era algo bom, y bueno en gran manera. e bom em grande maneira. Entonces tenemos dos bendiciones acá, la igualdad y el dominio. Então, nós temos duas bênçãos aqui, a igualdade e o domínio. Vamos al capítulo número 2, versículos 2 al 3. Vamos então ao capítulo número 2, versos 2 a 3. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta es la primera presentación del sábado. Y lo que dice es que esto es una bendición para la humanidad. Essa é a primeira apresentação sobre o sábado, a apresentação do sábado. E o que diz que é uma bênção para a humanidade. Y la sugerencia es que la bendición que se encuentra en el sábado es la santificación. E a sugestão é que a bênção que se encontra no sábado é a santificação De las personas que lo guardan. das pessoas que o guardam. Capítulo 3 comienza el periodo de las maldiciones. No capítulo 3 começa o período das maldições. Vamos a leerla, versículo 16 hasta el 19. Dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez.
Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Lo que vemos aquí, dentro de estas maldiciones, la primera que se hace visible es que pierden el dominio sobre la naturaleza. A primeira coisa que vemos das maldições é que eles perdem o domínio sobre a natureza, Pierden el dominio sobre el entorno. perdem o domínio sobre o seu entorno. Ahora el entorno los domina. Agora o entorno os domina. Y al cambiar el entorno, sus propios cuerpos van a cambiar. E ao mudar o entorno, também os seus corpos mudarão. Los cuerpos de las plantas van a cambiar. Os corpos das plantas mudarão. Para sobrevivir van a sacar espinas. Para sobreviver, eles terão que tirar os espinhos. Para sobrevivir ahora el ser humano va a tener que transpirar. E agora, para sobreviver, o ser humano vai ter que suar. Porque ya ellos tienen que adaptarse a un entorno que es hostil. Porque tem que se adaptar ao entorno hostil. Entonces, primera maldición, pierden el control sobre el entorno, ambos. Então, a primeira maldição é que eles perdem, ambos, o controle sobre o seu entorno. Porque por más que acá dice que el hombre ahora tendrá callos, Porque por mais que diga que o homem terá calos, la mujer también. as mulheres também. Solo que a la mujer se le suma otra maldición, que es la de la pérdida de la igualdad. Mas a mulher se soma outra maldição, que é a perda da igualdade. Ahora el hombre dominará a la mujer. Agora o homem é quem vai dominar a mulher. Entonces aquí podemos comparar las maldiciones y las bendiciones. Então nós podemos comparar as maldições e as bênçãos. La bendición era igualdad y control sobre el entorno. A bênção era igualdade e controle sobre o ambiente. Ahora, después de la caída, las maldiciones son pérdida de la igualdad y pérdida del control del entorno. E agora, depois da queda, nós vemos que as maldições são a perda da igualdade e a perda do controle sobre o seu entorno. Ahora vamos a ir al siguiente texto, Agora vamos ao próximo texto, que está en Éxodo capítulo 20, que está em Êxodo 20. los 10 mandamientos. São os 10 mandamentos. Ok, ¿estamos bien? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Tudo bem? Alguém tem algum comentário ou pergunta? Entonces, algo que entendimos es que el sábado es un memorial de aquellas bendiciones. Então, algo que nós compreendemos é que o sábado é um memorial dessas bênçãos. Por lo tanto, el domingo tiene que ser un memorial de las maldiciones. Então, o domingo tem que ser um memorial das maldições. Sea como sea que esto ocurra, Seja como isso aconteça, tiene que, como objetivo, recordar aquellas maldiciones que se obtuvieron por consecuencia del pecado. e tem como objetivo recordar essas maldições que aconteceram por consequência do pecado. Éxodo 20. Contexto, habían salido de la esclavitud de Egipto. Êxodo 20, o contexto, eles tinham saído da escravidão do Egito. Y Dios dice, acuérdate del día de reposo. E Deus disse, lembre-se do dia de repouso para o santificar. Importante la primera palabra, acuérdate. ¿Por qué? Porque es un memorial. E essa palavra, lembre-se, é importante porque é um memorial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No sé. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Entonces, la primera maldición que se quiere levantar acá, es decir, es sobre la maldición del control del entorno. Então, a primeira maldição que vemos é sobre a maldição da perda do domínio sobre o entorno.
Y al recordar el sábado, tiene el objetivo de recordar aquel momento en el que el entorno no nos dominaba. E o sábado, então, vem com o objetivo de nos lembrar o momento em que o entorno, o ambiente não nos dominava. Que el sábado sería un momento para recordar nuestro antiguo dominio, Que o sábado seria um lembrete do nosso antigo domínio, que era parte del plan de Dios, que era parte do plano de como Deus, principio de su gobierno. como o princípio de seu governo. Sin trabajos serviles, Sem trabalho serviço, sin estas maldiciones, sem essas maldições, era el único día de la semana el cual no nos íbamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. seria o único dia da semana em que nós não ganharíamos o pão com o nosso suor. Un día en la semana en el cual el entorno no nos dominaría. Um dia da semana no qual o entorno não teria domínio sobre nós. Estoy leyendo un libro, estoy ya terminando un libro, que se llama Happy Cracia. Estou lendo um livro que se chama Happycracia. Happy de felicidad y Cracia con dominio y poder. Happy de felicidade e cracia de domínio e poder. El dominio de la felicidad. O domínio da felicidade. Está en el contexto de explicar algo que se llama la psicología positiva. E está no contexto de explicar o que se chama de filosofia positiva. Psicología positiva. Psicologia positiva. Que está conectada con la economía de la felicidad. Que está conectada com a economia da felicidade. Que dice que tenemos que buscar la felicidad como el objetivo más alto. Que diz que nós temos que buscar a felicidade como o mais alto objetivo. Y que prácticamente tenemos una obligación de ser felices. E que nós praticamente temos obrigação de ser felizes. Está bien visto decir que uno es infeliz. E isso não é bem visto, dizer que você não é feliz. La gente no tolera a las personas que se quejan mucho. As pessoas não aguentam as pessoas que reclamam muito. Y uno de los puntos que señala sobre el comercio, E um dos pontos que ele sinaliza sobre o comércio, porque el comercio invirtió mucho dinero en hacer popular esta psicología. diz que o comércio investiu muito dinheiro em fazer com que essa psicologia fosse popular. Y la pregunta es ¿por qué? E a pergunta é, por quê? En una época del siglo XX se preguntaban cómo hacer para que los empleados y las empleadas produzcan más. Em uma época no século XX, se perguntavam como fazer com que os empregados e empregadas produzissem mais. La respuesta es tenemos que hacer que sean más felices. E a resposta é, nós precisamos fazer com que eles sejam mais felizes. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que darles estabilidad económica. E como fazemos isso? Vamos dar para eles estabilidade financeira e econômica. Acceso a préstamos, Acesso a empréstimos, mejor acceso a sistema de salud y educación, melhor acesso ao sistema de saúde e educação, mayores posibilidades de ascenso, maiores possibilidades de promoção, garantizar las necesidades básicas garantia de necessidades básicas y tener posibilidad de éxito. e ter a possibilidade de sucesso. Si garantizamos esto, sabemos que va a ser feliz y va a producir más. Se garantimos isso, sabemos que a pessoa vai ser feliz e produzir mais. Es un trabajo que haría la industria y el Estado, É um trabalho que seria feito pela indústria e pelo Estado, una pirámide. como uma pirâmide. La cuestión es que el tiempo pasó y eso no mejoró. O problema é que o tempo passou e não houve uma melhoria. Puedo poner una fecha, 2008 y la crisis económica, Nós podemos falar da crise econômica de 2008, que también fue un auge de este tipo de filosofía. que foi um auge desse tipo de filosofia. Porque ahora cambiaron y dijeron, no vamos a darles esto, pero aún así queremos que sigan produciendo. Porque mudaram, disseram, não vamos dar para as pessoas essas coisas, mas queremos que continuem produzindo. ¿Y cómo logramos eso si no le damos las condiciones? E como conseguimos fazer isso se não damos às pessoas condições? Cambiaron la idea Mudaram a ideia. y ahora dicen, vos tenés que ser feliz y tenés que tener un pensamiento de persona exitosa. E disseram, você tem que ser feliz, você tem que ter um pensamento de uma pessoa bem-sucedida, Pensamiento de rico. um pensamento de rico.
Y cuando vos actúes así, el éxito va a llegar. E ao atuar dessa forma, o seu sucesso chegará. Y cuando llegue el éxito, tus condiciones de vida van a ser mejores. E quando o seu sucesso chegar, as suas condições de vida serão melhores. Entonces, cambiaron la responsabilidad que antes era del Estado y de la industria Então, eles mudaram a responsabilidade que antes era do Estado e da indústria y lo colocaron sobre los trabajadores. e colocaram sobre os trabalhadores. Y también eso genera culpa, E isso também gera culpa, porque no es realista, porque não é realista. porque hay todo un entorno que es absolutamente violento, Porque existe um entorno violento, absolutamente, que no te da las condiciones, ni siquiera básicas, que não te dá as condições, nem sequer as condições básicas, pero te exige constantemente ser feliz y exitoso. mas que te exige constantemente de ser feliz e exitoso. Estaba también en el entorno, por ejemplo, de las redes sociales. Também estava pensando no entorno das redes sociais. Entramos a Instagram, entramos a Facebook, Nós entramos no Instagram e no Facebook, pero sabemos que hay personas que están detrás de eso. mas sabemos que tem pessoas por trás. Personas muy inteligentes que comprenden cómo funciona la naturaleza humana Pessoas muito inteligentes que compreendem como a natureza humana funciona y hacen todo lo posible para generar una adicción. e fazem todo o possível para gerar um vício, Para que estés horas y horas mirando videos para que você esteja horas vendo vídeos, y de esa manera ellos tengan el control sobre nosotros. para que dessa maneira essas pessoas tenham um controle sobre nós. Instagram, O Instagram, Amazon, a Amazon, Mercado Libre, Mercado Livre, están todo diseñado para que no dejes de comprar. todos projetados para que você não pare de comprar. Un cuadradito lo pintan de color violeta y lo mandan a 10.000 personas. Eles pintam um quadradinho de cor violeta e roxa e mandam para 10.000 pessoas. Amarillo para otras 10.000, rojo para otras 10.000. O amarelo para outras 10.000 e o vermelho para outras 10.000. Y van haciendo test y ven con cuál color se vende más. E vão então testando e vendo qual é a cor que vende mais. Y de esa manera millones de personas E dessa maneira, milhões de pessoas logran hacer que vos te sientas feliz comprando, comprando y comprando. conseguem fazer com que você se sinta feliz comprando, comprando e comprando. Hay comidas, hay bebidas, Tem comida, tem bebidas, donde la gente más inteligente del mundo las está diseñando para generar adicción. que estão sendo projetadas por pessoas mais inteligentes do mundo para que gerem vício. Entonces, estamos frente a un entorno que quiere dominarnos. Então, nós estamos diante de um entorno que quer o domínio sobre nós. Pensaba también en el faraón en Egipto, Eu também estava pensando no faraó do Egito, porque el sábado acá es presentado en este contexto, de ellos saliendo de la esclavitud. porque o sábado é apresentado nesse contexto, deles sendo libertos da escravidão. Pero Elena de White dice que la primera obra que Moisés realiza con el pueblo de Israel Mas Ellen White diz que a primeira obra que Moisés realiza com o povo de Israel es presentarles el sábado. é apresentar para eles o sábado. Ellos estaban en un entorno que era absolutamente violento. Eles estavam num entorno completamente violento. Ellos no tenían libertad sobre sus cuerpos, ni libertad sobre sus sueños. Não tinham liberdade sobre seus corpos ou sobre seus sonhos. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y la propiedad no lo tenían. A vida, a liberdade, a busca pela felicidade, a propriedade, eles não tinham. ¿Qué hace Moisés? Presenta el sábado. E o que Moisés faz? Apresenta para eles o sábado, Un memorial de aquel momento de la historia en cual el entorno no los dominaba. um memorial daquele momento da história em que o ambiente não os dominava. Por eso dice, la Biblia dice que Faraón dice, ¿por qué están dejando de trabajar? E então a Bíblia menciona que Faraó diz que estava perguntando por que eles estão querendo parar de trabalhar. Ahora van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero buscando también la paja. Agora vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas também
pegando a palha. Le vamos a quitar más recursos, pero van a tener que seguir produciendo lo mismo. Nós vamos tirar recursos deles e eles vão ter que continuar produzindo a mesma quantidade. Y en ese contexto de sometimiento del entorno, E nesse contexto de ser subjugado pelo entorno, Dios envía a alguien para levantar el sábado, Deus levanta alguém para guiar-lhes ao sábado, para recordarles aquel plan original de Dios, para que se lembrem do plano original de Deus, en el cual estas maldiciones ya no existían. na qual essas maldições não existiam. Volvemos a Éxodo, versículo número 10. Vamos a Êxodo 10, 20, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero dentro de tus puertas. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Versículo 17, tenemos el 10º mandamiento. No verso 17 temos o 10º mandamento. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, codiciarás la mujer de tu prójimo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sabemos que en este contexto la homosexualidad no era permitida, Nós sabemos que neste contexto a homossexualidade não era permitida. así que se está hablando de no codiciarás la mujer de tu prójimo, le está hablando a los hombres. Então, se estão falando de não cobiçar a mulher do próximo, esse versículo está falando aos homens. No estoy diciendo que este texto no sea para la humanidad toda, Não estou dizendo que esse texto não se aplique a toda a humanidade, pero llama la atención cómo está escrita. mas chama a atenção a forma como está escrito. Y como muchos otros textos de la Biblia están escritos directamente para los hombres. E muitos dos textos da Bíblia estão escritos diretamente aos homens. Pero el cuarto mandamiento, que decimos que es un monumento de las bendiciones de la creación, Mas o quarto mandamento, que nós dizemos que é um monumento das bênçãos da criação, dice, ni tú, diz: nem você, nem o seu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. ese tú no tiene género. Esse tu não tem gênero. Es para el hombre y para la mujer. É para o homem e é para a mulher. Y ahí tenemos la segunda maldición que es quitada en el sábado. E temos então a segunda maldição que é tirada do sábado, Que es el tema de tirar la desigualdad para que gobierne la igualdad. que tem a ver com tirar a desigualdade para que governem em igualdade. Es un memorial de la igualdad. É um memorial da igualdade. Entonces, este es uno de los grandes pecados de, por ejemplo, de la Iglesia Adventista, Este é um dos grandes pecados, por exemplo, da Igreja Adventista, porque vieron la maldición del contexto, pero no vieron la maldición que también es quitada sobre la igualdad de género. Ai, não entendi. Porque reconocen que en el sábado es que el contexto no nos oprima, Porque reconhecem que, no contexto, o sábado é para que não haja opressão sobre nós. pero no vieron la maldición, la otra maldición que también es quitada, Mas também não a outra maldição que também é retirada, que es la de la desigualdad. que é da desigualdade. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ficou claro? Alguma pergunta ou comentário? Entonces, si el sábado es el levantamiento de las maldiciones y es el memorial de la igualdad, ¿qué sería el domingo? Então, se o sábado é o mandamento das maldições e é o lembrete da igualdade, o que seria o domingo? Bendiciones ou maldições? O sábado. Sábado memorial de las bendiciones. Ah, sim. O sábado, memorial das bênçãos. Por comparación y contraste, el domingo sería un memorial de las maldiciones. E por comparação e contraste, o domingo seria o memorial das maldições. ¿Cuánto tiempo? Ya estamos en tiempo. Bueno, vamos rápidamente. Tengo varios versículos. Éxodo 21.
Então vamos a Êxodo 21. Y vamos a ver los siguientes sábados, Vamos ver os seguintes sábados. porque el sábado no es solamente un día a la semana. Que o sábado não é somente um dia da semana. Entonces dice, en verso 2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el séptimo año saldrá libre de balde. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá a fogo, de graça. Sabemos que el plan de Dios nunca fue la esclavitud, Nós sabemos que o plano de Deus nunca foi a escravidão, mas también entendemos que Dios estaba muy limitado en relación a las personas con las que estaba hablando. mas também sabemos que Deus estava muito limitado com relação às pessoas com quem estava falando. Sin embargo, podemos encontrar principios que nos enseñan que la esclavitud nunca fue su plan. Entretanto, conseguimos encontrar princípios que nos ensinam que a escravidão nunca foi o seu plano Y que el séptimo año debía haber liberación de los esclavos, e que no sétimo ano deveria haver liberação dos escravos, por lo menos de algunos. pelo menos de alguns. Levítico 25 Levítico 25. aquí habla acerca del año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Aqui fala sobre o ano de repouso da terra e do ano de jubileu. Acá lo que Dios va a decir es, vamos a trabajar la tierra durante 6 años y el séptimo año la tierra va a descansar. Aqui o que Deus diz é: vocês vão trabalhar a terra durante 6 anos, e no sétimo ano a terra descansará. El sexto año van a trabajar como para que el séptimo no trabajen. Então, no sexto ano, vocês vão trabalhar de forma que no sétimo não tenham que trabalhar. Y que alcance para el octavo, porque el octavo se comenzaba la siembra. E que essa colheita alcance também para o oitavo ano, porque no oitavo não haverá colheita. Não haverá colheita. Versículo 18 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos sembrado ni hemos de recoger frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim, habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. No oitavo ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano nono, até que venha sua messe, comereis da antiga. Luego tenemos acá el año del jubileo, Então, nós temos aqui o ano do jubileu, versículo número 8 en adelante. Dice, y contarás 7 semanas de años, o sea, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, y en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Versículo 8 em diante, de Levítico 25. Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família.
Algo interesante que aparece acá es que nos da las características de por qué esto era una tierra gloriosa. E algo interessante que aparece aqui é que nos dá as características de por que isso é uma terra gloriosa. Sabemos que la tierra gloriosa original es el Edén, Nós sabemos que a terra gloriosa original é o Éden, donde tenían dominio sobre el entorno y había igualdad. onde tinha um domínio sobre o entorno e havia igualdade. Sabemos que la tierra gloriosa del sexto reino de Estados Unidos Nós sabemos que a terra gloriosa do Sexto Reino dos Estados Unidos era gloriosa porque tenía principios de vida, libertad y búsqueda de la felicidad era gloriosa porque tinha princípios de vida, liberdade e busca da felicidade o propiedad. e da propriedade. Y aquí nos presentan estos principios en Israel. E nos apresentam esses princípios em Israel. Por eso son la tierra gloriosa. Por isso são a terra gloriosa. En este año, Neste ano, eran 7 años, un año de descanso de la tierra. eram 7 anos e um ano de descanso da terra. 7 veces esos 7 años son 49. 7 vezes 7 anos são 49 anos. Ese 49 es un 7, así que era de descanso de la tierra. Esse 49 era o 7, ou seja, o tempo de descanso da terra. El año del jubileo era el año 50. E o ano de jubileu era no ano 50. Así que son 2 años en los cuales la tierra descansa. Então, são 2 anos nos quais a terra descansa. Así que el alimento debía durar para 3 años. Então, o alimento deveria durar para 3 anos. Y el principio es que aquellos que habían vendido sus tierras o sus propiedades debido a dificultades financieras, E o princípio é, aqueles que tinham vendido suas terras ou propriedades devido a dificuldades financeiras, todo eso sería devuelto tudo isso seria devolvido a sus dueños originales. aos seus donos originais. Dicen que cortó algunas veces, no sé en qué parte, pero el punto es, si tenemos que resumir las características del año jubileo, es la tierra volvían a los dueños originales, Então, se nós pudéssemos resumir as características do ano de jubileu, a terra voltava a seus donos originais, lo cual cuestiona la lógica de la acumulación de posesiones, o que questiona a lógica desse acúmulo de posses, de poder y de control. de poder e de controle. Porque la tierra también no tenía dueños perpetuos. Porque a terra não tinha donos perpétuos. También presentaba una libertad sin deudas Também apresentava uma liberdade sem dívidas y prometía un futuro donde las injusticias del pasado no se repetirían. e prometia um futuro em que as injustiças do passado não seriam repetidas. Se hubieran convertido esos principios, la esclavitud también habría sido abolida. Se esses princípios fossem guardados, também a escravidão seria abolida. Por eso cuando empieza la tierra gloriosa, uno de los objetivos de Dios es quitar la esclavitud. Por isso, quando a Terra Gloriosa começa, um dos objetivos de Deus é tirar a escravidão, Aclarar para el movimiento que esas desigualdades no forman parte de la tierra gloriosa. esclarecer para o movimento de que essas desigualdades não fazem parte da Terra Gloriosa. El problema de la tierra gloriosa hoy, los Estados Unidos, es que ha dejado de ser gloriosa. O problema da Terra Gloriosa hoje, os Estados Unidos, é que deixou de ser gloriosa. Ya no es un lugar seguro para las minorías. Não é um lugar seguro para minorias. No es un lugar seguro para hablar en contra del séptimo reino. Não é um lugar seguro para falar contra o sétimo reino. Hay muchos artículos de los cuales se está hablando de cómo se silencian a las personas. E há muitos artigos que têm falado como as pessoas são silenciadas. Hoy vivimos en la dispensación de la ley dominical E hoje nós estamos vivendo na dispensação da lei dominical. y podemos ver esas características de la prueba, E nós podemos ver essas características da prova. que esas maldiciones Essas maldições son exaltadas. são exaltadas. Podemos ver la manosfera, Nós vemos a machosfera, la mujer relegada, a madre y esposa, a mulher que só pode ser mulher e esposa,
como que los principios de exaltación de una mujer si es madre y si es esposa. Mãe e esposa como o princípio de exaltar a mulher no lugar de mãe e esposa. Podemos ver el trabajo de los influencers, de las redes sociales. Nós podemos ver o trabalho dos influencers nas redes sociais. Hay muchos engranajes en esta rueda de la historia Muitas engrenagens nessa roda da história. que vemos que está intentando restaurar las maldiciones. E vemos que eles estão tentando restaurar essas maldições. La abolición de los derechos que habían sido ganados. A abolição dos direitos que foram conquistados. Entonces, tenemos que la bendición era el dominio y la igualdad, y la maldición, la pérdida del dominio y la desigualdad. Então, nós temos que as bênçãos eram o domínio e a igualdade, e a maldição, a perda do domínio e a desigualdade. Quería terminar con un punto que creo que es relevante, que es la bendición del sábado, E eu gostaria de terminar com algo relevante, que é a bênção do sábado, que es la santificación. é a santificação. ¿Alguien podría darme una definición de santificación o cómo lo entiende? Alguém poderia dar uma definição sobre o que é santificação ou falar como vocês entendem o que é santificação? Es cuando uno recibe el Espíritu Santo y permite que Él vaya produciendo frutos que nos van asemejando al carácter de Jesús y a su perfección. Diz que é quando uma pessoa recebe o Espírito Santo e permite que o Espírito Santo obre em si para que desenvolva um caráter semelhante ao de Jesus e a perfeição de Jesus. ¿Y cómo es que eso sucede? E como isso acontece? ¿Cómo ha sucedido Cuando uno, un movimiento? cuando Sí. uno realmente se entrega y pone su voluntad para estudiar, para aprender cómo era Jesús y qué es lo que quería y va adaptando su vida a eso. Então ela responde: quando alguém se entrega realmente e coloca força de vontade para aprender como era Jesus e se aplica a fazer isso. Gracias. Dar minha opinião? Obrigada, Graciela. Sí, Posso dar minha opinião sobre isso? sí, Tá me ouvindo? sí, sí. A minha opinião é o seguinte, que hoje, uns 144.000, que ele santificou o sábado ao longo da vida dele, ele veio de uma história de entendimento do sábado. Então, ele Então se se diz... dice que los 144.000 que santifican el sábado en sus vidas vienen de una historia de comprensión de qué es el sábado. E hoje, uns 144.000, ele já entende uma essência profunda. Y que los E essa 144.000 comprenden una esencia profunda. Essa essência a gente nomifica, dá um nome de igualdade de direitos. Y que esa esencia Mas a, nosotros explicamos y damos el nombre de igualdad de derechos. mas a essência dessa, diria assim, nominação é realmente muito etérea, muito profunda e é a semelhança de quem nos criou, que é a capacidade, a empatia de se doar para manter essa criação toda, que é o nosso planeta. Então, seria uma essência amorosa que nos faz ficar juntos no sábado, sem imposição. É tão profunda que ainda fica muito difícil de nomificar.
mas a gente entende como um selamento de equidade, de igualdade, de amor ao próximo, mas é, sobretudo, a profundidade de quem conseguiu na Terra se transfigurar, né? A ponto de ficar tão diferente do que é essa coisa pecaminosa que ainda somos, que ele disse para Maria, ele falou, não me toque. Ele já tinha passado por todo o processo de entender o que era o sábado, porque quando perguntaram para ele sobre a lei, ele Alexia, falou, eu sou o sábado. É desculpe, basicamente lembre isso. que vai ser precisar traduzir, tá bom? Aí espero ¿Puedes que resumir la consigam idea? por mim. Espero que consigam por mim. Obrigada. Yo creo que hizo referencia a una transformación de amor al prójimo Eu acho que ela fez referência a uma transformação de amor ao próximo, que tiene que suceder hoy. que deve acontecer hoje. Sabemos que Ellen White dice que Jesús vivía una vida de arrepentimiento. Nós sabemos que Ellen White diz que Jesus vivia uma vida de arrependimento. Eso quiere decir que no que pecaba, sino que se alejaba del mal. Isso não quer dizer que ele pecava, mas que ele se afastava do mal. Pero una comprensión del pecado viene de una comprensión de la ley. Mas a compreensão do pecado vem da compreensão da lei. Y a la medida que el mensaje se ha ido desenvolviendo, E à medida que a mensagem foi se desenvolvendo, hemos tenido que corregir muchas cosas. nós tivemos que corrigir muitas coisas. Y creo que esa es la palabra clave, que es la corrección. E eu acredito que essa é a palavra-chave, a correção. Que la única posibilidad que tengamos éxito es que estemos dispuestos a ser corregidos y corregidas. E que a única possibilidade que temos de ter sucesso é que nós aceitemos ser corrigidos. Porque Ellen White dice que el gran problema de la Odisea es que no acepta correcciones. E Ellen White diz que o grande problema de Laodiceia é que não aceita correções. Por lo tanto, no puede haber progreso. Portanto, não pode haver progresso. Entonces, el sábado tiene el objetivo. Bueno, voy a hacer un resumen general. Então, eu vou fazer um resumo geral. Comenzamos hablando acerca de Génesis 1 sobre las bendiciones. Nós começamos a falar das bênçãos de Gênesis 1. Donde la bendición era tener el dominio del entorno y la igualdad. Então, a bênção era ter igualdade e o domínio sobre o ambiente. Luego vimos las maldiciones, que lo que pierden es el dominio del ambiente y pierden la desigualdad. E depois vemos que as Pierden la igualdad. maldições, eles perdem a igualdade e esse domínio no entorno. El hombre domina a la mujer. E que o homem tem o domínio sobre a mulher. Esas son las consecuencias negativas que las podemos ver hoy. E essas são as consequências negativas que vemos hoje. Fuimos a Éxodo 20 y vimos los mandamientos. Fomos a Êxodo 20, vimos os mandamentos. Como el sábado es un memorial de aquel entorno en el cual, aquel contexto en el cual el entorno no nos dominaba. Como o sábado é um memorial do contexto em que aquele entorno não nos dominava. Y que de ahí deberíamos haber entendido que también nos hablaba de que el hombre no iba a dominar a la mujer. E a partir disso, nós também deveríamos lembrar de que o homem não deveria dominar a mulher. Y que el sábado era un memorial de la creación. Que o sábado é um memorial da criação. Vimos que en el séptimo año había libertad para los esclavos. Vimos que no 7º ano havia liberdade aos escravos. Que el séptimo año había libertad para la tierra. E liberdade para a terra. Y que el año del jubileo era un retorno de los bienes a los propietarios originales. E que o jubileu era um retorno dos bens aos seus proprietários originais. En contra de la grande acumulación. Ao contrário da grande acumulação. Y poder de unos sobre otros. E o poder de uns sobre outros. Traía libertad a los esclavos y libertad de las deudas. Trazia liberdade aos escravos e às dívidas. Y que esa característica de que cada vida importa, de la libertad y la búsqueda de la felicidad y propiedad, E que essa característica de que cada vida importa, da busca da liberdade, da felicidade, da propriedade, son características de la tierra gloriosa, são características da terra gloriosa, de las bendiciones. das bênçãos. Esas son las características del sábado.
Estas são as características do sábado. Entonces, hoy sábado Hoje é sábado, es un día en el cual podemos recordar esto é um dia em que nós podemos lembrar disso. y somos mandados a recordar esto. E temos o mandamento de lembrar disso. Somos obligados a guardar la igualdad. Nós somos obrigados a guardar a igualdade. Sin embargo, este mandamiento, cuando uno lo ama, Entretanto, este mandamento, quando uma pessoa o ama, no es una carga. não é uma carga. Entonces, eso es todo lo que tengo para decir. Isso é tudo que tenho para dizer hoje. ¿Alguien tiene algún comentario? Algum comentário ¿Alguna pregunta? ou alguma pergunta? Ya voy al comentario de Marcos, donde él dice, de acuerdo con el estudio de la santificación, no está relacionado directamente con guardar el sábado del cuarto mandamiento. Simplemente eso no nos hace entender sobre el tema de igualdad incluso. No me quedó claro. Não ficou claro para ele o comentário, Marcos, que você fez. Oi, Sí, Marcos. o que eu quis dizer, Carol, tu vai traduzir? Carolina, Sim, você vai falando em frases curtas que eu vou traduzindo você. tá. O que eu quis dizer foi que apenas a guarda do sábado do mandamento, né, simplesmente acredito que não nos faz compreender o assunto que a gente tem hoje de igualdade, nós estamos aprendendo. Podemos guardar Lo o que quise sábado, decir, só un poquito, lo que quise decir es que el simple hecho de guardar el sábado no nos hace entender el tema de la igualdad como lo estamos entendiendo ahora. sim, porque assim, no meu caso, eu sempre fui um adventista, nascido e criado na igreja, compreendia bem essa questão do sábado, mas não tinha essa compreensão do assunto da igualdade, né? Sí, por ejemplo, yo siempre fui adventista, nací y crecí en la iglesia, siempre tuve la comprensión del sábado, pero nunca tuve la comprensión sobre la igualdad. Por isso que eu acho que eu entendo hoje que simplesmente guardar o sábado, como está escrito no mandamento, acho que não está muito bem relacionado à santificação. Por esto creo que guardar el sábado, simplemente como está escrito en el mandamiento, no tiene mucho que ver con la santificación. Eu acho que era isso que eu quis deixar claro. Não sei se ficou entendido. Sí, fue clarísimo. Sim, ficou Obrigado. claro. Creo que nunca guardamos el sábado. Eu acredito que nunca guardamos o sábado. Que la iglesia adventista hoy se reúne los sábados, pero no lo está guardando. Que a igreja adventista hoje se reúne nos sábados, mas que não está guardando. Es como el juego de la religión. É como jogo de religião. Como el Eu posso judaísmo falar uma siguiendo frase haciendo... só? Alexa, por favor, termina la idea. Uma frase só. Eu peço desculpa, Carol, tá? Que eu não consegui. Mas eu creio piamente que o sábado foi escrito corretamente pelo dedo de Deus. O homem é que não meditou de dia e de noite para entendê-lo. E com o processo de santificação do nosso movimento, depois de Davi ter tentado e outros tentado, hoje nós temos o entendimento dele. Mas desde o início, com o dedo de Deus, foi explicado sim. É só começar a desmembrar palavra por palavra do dedo de Deus. Inclusive na equidade, quando ele mostra o teu servo, tua serva, o teu animal. Espero que você consiga traduzir, Carol. Obrigada. Sim. Eu vou traduzir, aí eu vou dar a palavra para o Matias só para ele terminar de fazer a ideia dele, tá? Lo que entendí, lo que dijo Alexia, que Dios escribió sobre el sábado como debía ser,
pero que en realidad el hombre nos empeñó en entenderlo como Dios lo veía. Concuerdo. Gabriel, Você quer concluir seu no, raciocínio no, primeiro? Tá. no, no, Talvez a minha pergunta, uma pergunta que eu tenho, você quer falar frase mais longa? Seria sobre se vamos colocar entre aspas, a nova compreensão sobre o sábado Mi pregunta sería, entre comillas, si la nueva comprensión sobre el sábado se ela acrescenta ou se ela substitui o que nós praticávamos ou praticamos até então. si suma o si sustituye lo que practicábamos hasta entonces. Me refiro a, vamos dizer, a práticas que a gente entendia aqui. Sábado, vamos dizer, um exemplo simples, não fazemos compras ou algo assim. Un ejemplo simple es de que no hacíamos compras en el sábado, Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que muitas pessoas hoje agem com muito mais flexibilidade, não? Seja com respeito ao preparo da comida, o acesso das redes sociais, etc. pero hoy veo que las personas tienden a actuar con mucho más flexibilidad en lo que dice al preparo de la comida, al uso de la media social, de los medios sociales, o de Então, las redes sociales. o que eu basicamente pergunto é que você diz que, tá, hoje entendemos o sábado de forma diferente, então tudo o que fazíamos antes, a gente não guardava o sábado, então não faz falta guardar essas regras. Ujú. Entonces mi pregunta, cuando decís que nosotros no guardábamos el sábado, entonces tenemos que dejar a un lado las reglas que antes guardábamos. Ou você diz, não, tá certo, vamos continuar não fazendo compras no sábado, porém, o verdadeiro sentido do sábado é outro, não é sobre você ficar em casa lendo a Bíblia, mas a sua cabeça, na verdade, está em outro lugar. É só isso, desculpa. O decís que sí, tenemos que seguir guardando cosas como, por ejemplo, no hacer compras en el sábado, pero el sentido del sábado no es quedarse en la casa leyendo la Biblia mientras tu cabeza está en otro lado. buena pregunta. Boa pergunta. No sé si tengo la respuesta. Não sei se tem a resposta. Creo que es un tema para reflexionar como grupo, Eu acredito que é um tema para refletir como grupo, pero sí creo que hay principios del sábado que son los más importantes. mas sim acredito que existem princípios do sábado que são os mais importantes. Y creo que el de no comprar sigue formando parte de eso, E acredito que não comprar continua fazendo parte disso, porque nosotros dependemos mucho de las compras, por ejemplo. porque nós dependemos demais das compras, por exemplo. En cambio, ese día es un día en el cual no pensamos en esto. Mas o sábado é um dia em que nós não pensamos nisso. No, que mi trabajo ya fue hecho Meu trabalho já foi feito, en un contexto en el cual no tenemos control. num contexto em que não temos controle. Guardarlo sigue recordándonos eso. E guardar o sábado continua nos lembrando disso. No sé si es una buena respuesta, pero es lo que pienso. Não sei se é uma boa resposta, mas é o que eu penso. Cuando digo que no se guardaba el sábado, Quando eu digo que não estávamos guardando o sábado, es porque quitando las maldiciones. é porque não estávamos nos livrando dessas maldições. Porque si seguimos creyendo en la desigualdad de género, Porque se nós continuamos crendo na desigualdade de gênero,
y que eso es una bendición, e que isso é uma benção. no, el objetivo del sábado, no, la bendición del sábado A benção do sábado nunca llegaría. nunca chegaria. La santificación tiene que ver con una justificación continua. A santificação tem a ver com uma justificação contínua. Entonces, una verdadera comprensión del sábado nos daría esa bendición. Com Então, uma licença, verdadeira compreensão do sábado nos daria essa bênção. Alexa, com Alexa, licença, Alexa, eu queria Alexa, só por favor. falar uma frase. Alexa, Alexia, tem a Alexa, Sunny na fila também querendo falar. Vamos talvez Eu tô vendo. respeitar só, tá bom? Eu vou escrever então. no, puedes levantar la mano. Pasa que Marcos levantó la mano primero. Eu não estou conseguindo, desculpa, no meu celular. Ok. Vamos a dar Marcos y luego Alexa. Eu acho que a Sunny estava primeiro, tá com o microfone ligado. Sim. ¿Cómo? Oi? Alô? O Matias pediu para o Marcos fazer o comentário, que estava com a mão levantada, e logo a Alexia. Tem a Sunny também, que queria fazer um comentário, só para vocês não perderem. Aqui Eu vou deixar a Sânia falar primeiro, depois eu falo, pode ser? Oi? Oi? Oi, Sani. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Sí, sí. Estamos te Agora sim. ouvindo. Ah, ok. Então, a respeito da pergunta do irmão sobre como guardar o sábado, Com respeito à pergunta de Gabriel sobre como guardar o sábado, acredito que, diante do estudo que o irmão Matias trouxe hoje, eu creio que, delante do estudo que nos trajo Matías hoje, que o sábado, que a lei do sábado tem a ver com a liberdade, com a retomada do domínio, que o sábado tem que ver com a liberdade não, e retomar, Retomar el dominio. com retomar o domínio, já que no início perdemos o domínio sobre a terra, já então, que no princípio perdimos o domínio sobre a terra, então o sábado nos devolve esse domínio. o sábado nos devolve esse domínio. Então, guardar o sábado, a gente fica livre do domínio da compra, o certo também seria das redes sociais, né? Daquilo que tudo que nos domina durante a semana, o sábado nos liberta desse domínio. Entonces, el sábado nos libera del dominio de las redes sociales, de las compras, de todo lo que nos tiene durante la semana. Então, acredito que a gente deve manter o que já aprendemos antes. Entonces, creo que tenemos que mantener lo que aprendimos antes. E acrescentar o que aprendemos agora, né, a respeito da equidade. Y agregar al sábado lo que aprendimos ahora sobre la igualdad, sobre la equidad. Obrigada, é somente. Obrigada. Obrigado. Gracias. Sani. ¿Quién estaba entonces? Posso Alexa. falar? Sí. Obrigado. Eu vou tentar responder como eu acho que Jesus responderia. Vou Yo voy a tentar. intentar contestar como creo que Jesús contestaría. A pergunta que o Gabriel fez, que é de todos nós. La pregunta que hizo Gabriel, que también es de todos nosotros. Nós desenvolvemos uma asa, que é o entendimento mais profundo hoje. Nosotros Mas- desarrollamos un entendimiento más profundo hoy. Embaixo da asa tem a nossa escápula, que é um osso, né? Que faz parte das nossas costas. Y debajo de ese entendimiento, que es el ala, tenemos la escápula,
que es el hueso que tenemos en la espalda. Ninguém, para voar, vai tirar a sua escápula abaixo das asas. Nadie sacará sus escápulas que están por debajo de las alas. As escápulas foram doadas Las por quem escápulas nos fueron fez. donadas Quem nos fez. por Jesús, quien nos hizo. As asas nós conquistamos através da nossa perseverança no estudo e entendimento. Y las alas conquistamos a través de nuestra perseverancia en el estudio y en el entendimiento. Não há como tirar a escápula da asa para voarmos. No hay posibilidad de sacar las escápulas de las alas para volarnos. Portanto, mantenhamos o nosso princípio do entendimento básico Por lo tanto, mantengamos el principio de nuestro entendimiento básico para que possamos brevemente voar com a escápula e com as asas. Que nós, isso foi mérito nosso. E eu sei que para Deus que fala isso. luego podamos volar con las escápulas y con las alas. Esto es nuestro mérito. Eu tentei fazer uma metáfora. Obrigado, Alexa. Intenté hacer una metáfora. Marcos. O comentário da Sunny é basicamente o que eu ia comentar, talvez com algo diferente, um pouquinho a mais a menos. Mas eu acho que a Sunny já comentou o que eu iria falar. Yo creo que Sani dijo lo que quería decir yo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Nos gusta escucharles. Mas alguém quer fazer algum comentário? É muito bom escutar vocês. Bueno, sí, vamos a orar. ¿Parece? Vamos orar. Amado Dios, te damos gracias por el sábado, Amado Deus, te agradecemos pelo sábado, porque nos quieres traer a la memoria esos buenos tiempos. porque o Senhor quer nos trazer à memória esses bons tempos. El mundo está difícil, quiere dominar, O mundo está difícil e querem dominar sobre nós. y realmente es más fuerte que nosotros. E realmente, o mundo é mais forte do que nós. La desigualdad de género se está predicando y potenciando, A desigualdade de gênero tem sido pregada e potencializada. y las diferentes desigualdades también. E as diferentes desigualdades também. El clamor de los oprimidos está llegando al cielo, O clamor dos oprimidos está chegando ao céu. y pedimos, amado Dios, que E pedimos, amado Deus, que o Senhor nos ajude en esta hora. nesta hora. Obrigado por todo. Obrigada por tudo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.